Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim e estamos aqui para dar continuidade à sétima aula no curso em hanseníase e leishmaniose. Então, estamos aqui no curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. E hoje falaremos sobre um tema bastante importante na hanseníase, que é exatamente a baciloscopia. Então, utilizamos para isso o manual do Ministério da Saúde, que trata sobre o tema. Retiramos a nossa aula do Guia de Procedimentos Técnicos Baciloscopia em Hanseníase. Então, é um manual de 2010, mas que ainda é utilizado, né, pelo Sistema Único de Saúde no tratamento da hanseníase. Então, ele começa ali no seu prefácio informando sobre a característica da doença ser infecciosa, crônica e de elevada magnitude em vários países. Infelizmente, o Brasil ainda é um desses países, onde temos uma situação de endemicidade da hanseníase, sendo uma doença frequente entre nós, principalmente aqui no Nordeste. Então, um dos indicadores epidemiológicos mais importantes em termos de sinalização de dinâmica de transmissão recente é a ocorrência de casos em menores de 15 anos de idade. Então, esse aqui é um tema bastante caro para quem faz tratamento, quem faz estudo em hanseníase, que é o acometimento de menores de 15 anos. Então, quando temos tal acontecimento, isso traz um referenciamento de que epidemiologicamente estamos mal. Nós estamos dentro de um sistema onde a transmissão ela é frequente, a transmissão é grande. Então, é um tema importante dentro do estudo da hanseníase, o acometimento de menores de 15 anos de idade. Então, o controle da endemia é baseado no diagnóstico precoce. Então, como em todas as patologias que conhecemos, diagnosticar precocemente termina sendo um excelente negócio. E a hanseníase é uma daquelas doenças em que tratar de forma precoce é salutar. Tratar de forma precoce é bastante importante porque é uma doença que traz sequelas quando dá negligência em diagnosticar e tratar. Então, o diagnóstico precoce é requerido para realizar um tratamento oportuno a partir de um diagnóstico. Então, para diagnosticar hanseníase, o médico precisa saber de hanseníase e o médico precisa ter ou estar dentro de um contexto da patologia, tendo ali, dentre os seus diagnósticos hipotéticos, sempre o pensamento na patologia. Então, quaisquer lesões que tenham alteração de sensibilidade em uma situação epidemiologicamente complicada, ou seja, em locais onde epidemiologicamente nós temos uma positividade, é importante pensar na hanseníase porque geralmente esses diagnósticos estão acoplados. Então é importante esse diagnóstico precoce para que seja feita uma prevenção de incapacidades. Prevenção de incapacidades. Dentre os preceitos de uma boa prevenção está a vigilância dos contatos. Então, quando nós temos o diagnóstico de um paciente com hanseníase, se faz importante avaliar os seus contactantes, principalmente os contactantes domiciliares e do trabalho, para tentar identificar casos de contaminação, de infecção, ou mesmo os casos
que sejam os transmissores. Muitas vezes nós fazemos diagnósticos de pacientes que são paucibacilares e devemos encontrar, na medida do possível, os pacientes multibacilares, que são os pacientes causadores da transmissão, causadores da disseminação da patologia. Então, é uma doença infecto-contagiosa, que eu costumo dizer que é uma doença também genética, é uma doença para quem pode ter, não para quem quer ter, a gente diz muito isso, porque a maioria das pessoas consegue se defender bem da hanseníase. A maioria das pessoas consegue lutar contra o bacilo, contra a bactéria e destruí-la. Então, uma pequena parcela da população não consegue, faz uma defesa inconsistente, termina por autorizar que a defesa inata não consiga debelar a infecção e a defesa adaptativa pode ou não fazer esse trabalho, mas que em muitas dessas pessoas susceptíveis vão optar por uma via TH1 ou TH2, classificando de forma diferenciada o paciente, trazendo manifestações clínicas diferentes. Então, é uma doença infecto-contagiosa e crônica, granulomatosa, ou seja, forma granulomas. Então, principalmente quando falamos na via TH1, quando nós temos uma defesa celular mais ativa, o indivíduo se torna paucibacilar, ou seja, com poucos bacilos, e esse indivíduo também terá uma quantidade menor de lesões clínicas. Contudo, é um paciente com hanseníase, é um paciente que pode ter lesões graves que podem levar a sequelas. Então, é uma doença infecto-contagiosa, crônica, granulomatosa, pois forma granulomas, tanto no TH1 quanto no TH2. Contudo, no TH2, a via TH2, que é uma via humoral, você tem uma reação com formação de granulomas instáveis. Então, são granulomas menores, granulomas menos bem formados e instáveis. E é lenta, é crônica e lenta e causada pelo bacilo de Hansen, que é o Mycobacterium leprae, que é uma bactéria bastante similar à bactéria causadora da tuberculose. O Mycobacterium que teria, digamos, uma maior predileção, né, por células das vias aéreas superiores. Então, bacilo de Koch, que é um Mycobacterium, ele tem similaridades ao Mycobacterium leprae. Então, é um bacilo capaz de infectar grande número de pessoas. Então, ele tem alta infectividade. Tanto é que a maioria da população que tem contato, ela consegue reagir, ela consegue destruir e ela vai ter ali, até na avaliação pelo PPD, uma informação de que ela já teve contato com o bacilo. Ela será reatora, normalmente uma reatividade fraca, mas ela já teve contato com o bacilo. Contudo, depois desse contato, a maioria não adoece, o que aponta que o bacilo tem baixa patogenicidade, tem alta infectividade e tem baixa patogenicidade. Então, as manifestações clínicas da hanseníase são variáveis, porque vão depender desse contato do bacilo ao indivíduo, ao receptor. E a forma de reagir ao bacilo é quem vai indicar quais são as manifestações clínicas. Então, isso tem relação com a imunidade ao bacilo, ou seja, a imunogenicidade do bacilo com o sistema imunológico
do receptor, do hospedeiro. Então, é uma bactéria que provoca uma doença com alto potencial incapacitante. Daí a importância do tratamento precoce. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda para fins terapêuticos a classificação chamada operacional. Então, antes nós tínhamos uma dificuldade para dizer se o paciente era pauci ou multibacilar apenas com as lesões, apenas com as manifestações clínicas. Então, observávamos também a baciloscopia para saber se o paciente era pauci ou multibacilar para indicar a terapêutica. Então, a OMS ela cria um sistema operacional para facilitar essa indicação na época do tipo de tratamento que nós estudaríamos a seguir em outra aula. Então, a OMS considerava que até 5 lesões o paciente era considerado paucibacilar. E com mais de 5 lesões era considerado multibacilar. O exame baciloscópico, ou seja, a procura de bacilos, é realizada no raspado intradérmico. Então, essa baciloscopia não é baciloscopia da linfa, é baciloscopia de raspado intradérmico. Então, esse raspado intradérmico, ele é obtido a partir de um pequeno corte que atinge a derme e que sofre depois raspado com lâmina de bisturi. Então, é um método comumente utilizado, aqui está posto que é de fácil execução. Permitam-me discordar dessa informação. Não creio que seja de fácil execução, porque nós temos o entendimento de que existem diversos erros de leitura de lâmina. Então, a leitura não é difícil. O que é difícil é termos, muitas vezes, pessoas habilitadas e conscientizadas sobre a importância do exame. Então, muitas vezes, esse exame termina por ser mal executado. Ele é pouco invasivo e é de baixo custo. Então, os sinais e sintomas dessa patologia são sinais e sintomas dermatoneurológicos. Então, nós temos lesões na pele e nos nervos periféricos. As lesões elas podem acontecer também, principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés. O diagnóstico ele é essencialmente clínico e epidemiológico, então não há necessidade de se fazer baciloscopia para o diagnóstico. Até porque uma baciloscopia negativa não exclui o diagnóstico. A baciloscopia positiva, sim, ela impõe o diagnóstico, tá? Porque é um método que, ao se observar a bactéria, não tem como se ter outro diagnóstico que não a hanseníase. Pode até se ter outros associados, mas a hanseníase seria um diagnóstico, sim. Então, existe comprometimento da pele e existe comprometimento neurológico periférico. Esse, esse inconveniente pode provocar incapacidades físicas, levando a deformidades, visto que o indivíduo vai ter tanto lesões no nível sensitivo quanto lesões no nível motor. Então, uma pessoa doente e não tratada, ela elimina o bacilo. Então, quem vai eliminar o bacilo? Principalmente os multibacilares. Os paucibacilares vão eliminar muito pouco e até não consideramos na cadeia de transmissão com importância. Então, a importância se dá aos multibacilares que farão a transmissão da bactéria. E a gente sabe que essa transmissão ela é principalmente para as mucosas, mucosas da via aérea superior, das vias aéreas superiores. Então, existe a eliminação do bacilo para o meio externo e a infecção de outras pessoas.
Então, é necessário que haja contato prolongado. A gente diz contato íntimo e prolongado com o doente não tratado. Porque na primeira dose de rifampicina, no primeiro dia de tratamento, se considera que mais de 99% dos bacilos são mortos. E aí não há mais transmissão. O paciente não está curado ainda, porque ele não matou todos os bacilos, mas ele não transmite mais. Não epidemiologicamente falando. Então, perde a importância na cadeia de transmissão. Esse restante 0,5 a 1% do que sobra são exatamente os bacilos que estão mais guardados, principalmente nas células neurológicas, as células que fazem proteção, né? Que fazem proteção dos nódulos de Ranvier. Então, nós temos ali as células de Chivan, né? Que estão naquele local e que abrigam esses bacilos e que tem pequeno metabolismo. Então, o bacilo também tem pequeno metabolismo. Então, terminam por não receber uma carga importante da medicação. Então, a principal via de eliminação e infecção do indivíduo pelo bacilo são vias aéreas superiores, mucosa nasal e orofaringe. O indivíduo, então, que não é tratado, o indivíduo doente, ele continua eliminando bacilos, o indivíduo multibacilar. E esse indivíduo também pode, embora isso não seja importante do ponto de vista de transmissão epidemiológica, mas ele pode eliminar também bacilos pelas lesões da pele e podem eventualmente contaminar um outro indivíduo sadio que tenha lesões na pele. Então ele pode contaminar, mas que isso vá trazer a infecção vai depender muito mais do hospedeiro. Então, na realidade, a infecção é alta e a patogenicidade é baixa, ou seja, infectar é muito comum. Contudo, adoecer depende da susceptibilidade, principalmente genética, do indivíduo. Então, as manifestações clínicas dependem da resposta do sistema imunológico do indivíduo frente à bactéria agressora e invasora. Então, podendo ocorrer após período longo de incubação. Normalmente temos aí uma média de 2 a 7 anos. 2 a 7 anos. Então, daí a importância de se considerar a infecção em indivíduos abaixo de 15 anos, porque isso significa que as crianças estão tendo acesso ao bacilo muito rapidamente. Então, elas estão tendo ali contato com indivíduos infectados muito próximos ao período da infância, ao período de desenvolvimento. Então, isso quer dizer que ainda se tem infecção, porque vamos pensar no indivíduo de 20 anos que tem o contato e desenvolve a lesão aos 30 anos. Então, isso quer dizer que a infecção ocorrida pode não referenciar uma piora epidemiológica da região estudada. Mas quando identificamos a hanseníase em crianças muito jovens, significa que a infecção ela campeia na região. Então, os indivíduos considerados paucibacilares não são fontes importantes de transmissão. Já os indivíduos multibacilares são as grandes fontes de infecção e manutenção da cadeia epidemiológica da doença.
Quando o doente inicia o tratamento, ele deixa de ser transmissor, pois os bacilos mortos são mortos nas primeiras doses de medicação. Então, isso aqui a gente já comentou. Então, a medicação rifampicina, ela mata mais que 99% na primeira dose de tratamento. Então, é uma doença que pode atingir todas as idades e ambos os sexos. Quando crianças menores de 15 anos adoecem, há uma maior endemicidade da doença. Então, o que é que notamos nos indivíduos que padecem com a hanseníase? Lesões de pele com diminuição ou ausência de sensibilidade. Lesões dos nervos periféricos, as neurites. Então, as lesões de pele, que também encontram nesse local os nervos periféricos, podem ser observadas como manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, como pápulas, como infiltrações, tubérculos, que é um termo hoje não utilizado mais na dermatologia, nódulos, também sintomas gerais e sinais como edema de mãos e pés, entupimento, feridas e ressecamento do nariz, nódulos eritematosos dolorosos, mal-estar geral e ressecamento dos olhos. As lesões dos nervos periféricos, também chamadas de neurites, provocam dor, provocam espessamento, provocam diminuição ou perda ou mesmo alteração da sensibilidade, principalmente em áreas dos olhos, das mãos e dos pés. Também, além de sensibilidade, há força motora. Então, pode haver diminuição ou perda da força nos músculos inervados por esses nervos. E aí conseguimos ver bem isso quando eles atingem as pálpebras e também podemos observar em membros superiores e inferiores. Os processos inflamatórios dos nervos levam muitas vezes a dor intensa e a edema. Essa neurite, ela, embora possa iniciar de forma aguda ou agudizar, ela se torna crônica. E essa cronicidade é acompanhada por perda da sensibilidade, perda da força muscular, a princípio com diminuição. Então o paciente reclama de fraqueza, paralisia, atrofia dos músculos que são inervados pelos ramos que sofrem a neurite. Também o indivíduo pode ter uma neurite silenciosa, onde se observa os sinais e sintomas sem a dor. Então, espessamento, alteração de sensibilidade e alteração motora, contudo sem dor. Então, em geral, a população ela tem imunidade ao Mycobacterium leprae. Então, em geral, existe imunidade da população ao Mycobacterium leprae. Tá? Então, as pessoas elas não adoecem, elas apenas se infectam pelo vírus, pela bactéria, melhor dizendo, pelo bacilo. Então, essa forma de reagir normalmente destrói a bactéria. Contudo, em alguns momentos, o indivíduo tem vencido as suas barreiras iniciais e o processo patogênico se inicia, que pode iniciar-se por uma forma indeterminada, que pode se encaminhar para algum dos polos ou interpolo,
que são fase tuberculoide, fase vichoviana e a dimorfa, pela classificação de Madrid. Ainda temos a dimorfa, são os interpolos, dimorfa vichoviana e dimorfa tuberculoide, que discutiremos a seguir em outra aula. Então, quando fazer a baciloscopia? Então, os critérios de indicação do exame são dúvida na classificação operacional. Então, eu tenho certeza que o diagnóstico é de hanseníase. E aí eu faço a baciloscopia. Se houver negativa para a visualização dos bacilos, eu considero paucibacilar. Se positiva, multibacilar. Existem erros na avaliação da baciloscopia? Sim, existem erros. Então, às vezes, um paciente que é considerado paucibacilar é considerado por erro. Também o diagnóstico diferencial, visto que a identificação de bacilos vai me dar o diagnóstico de hanseníase. E quando há suspeita de recidiva. Nas suspeitas de recidiva, o que é importante é se avaliar se houve aumento do índice bacilar ou se houve modificação do índice morfológico. Então, para realizar a baciloscopia, nós temos uma técnica e essa técnica exige alguns materiais que estão dispostos aqui. Luva, máscara e avental, lâmina de vidro para microscopia, nova, limpa e desengordurada, com ponta fosca, lamparina a álcool 90 gl ou bico de Bunsen, álcool a 70 gl ou 70%, gás não estéril, algodão hidrófilo, lápis comum e lápis dermográfico, fósforo, cabo de bisturi número 3 e lâmina de bisturi número 15 ou bisturi descartável, porta-lâminas de plástico para o transporte de amostra, esparadrapo, bandagem antisséptica, luvas de procedimento, máscara, pinça de Kelly curva ou reta para fazer isquemia no local da incisão, recipiente para descarte do material utilizado. Em verdade, o dermatologista ele não faz esse exame em seu consultório. Ele encaminha para o Sistema Único de Saúde, onde são realizados os exames, podendo ser realizados em laboratórios da municipalidade, do estado, dentre outros. Então, quando fazemos a coleta desse raspado intradérmico, nós vamos utilizar duas especificações de regiões. Quando o paciente tem lesões, nós faremos a coleta do raspado intradérmico no lóbulo direito, no lóbulo esquerdo da orelha, no cotovelo direito e na lesão. Se o paciente não tem lesão, ele só tem sintomatologia e existe uma suspeita, por exemplo, na neurite pura, nós fazemos os 2 lóbulos da orelha e os 2 cotovelos. Por que lóbulos e cotovelos? Porque são regiões mais frias do corpo e que o bacilo tem predileção. Então, deve-se fazer uma antisepsia com álcool dos sítios indicados para solicitação, pela solicitação médica, e com o auxílio da pinça de Kelly, uma pinça hemostática ou pinça de Halsted, fazemos uma prega no sítio da coleta. Ou seja, nós utilizamos a pinça para beliscar a pele até que ela fique isquêmica, para que não tenhamos sangramento e esse sangramento não atrapalhe a visualização do exame. Fazemos um corte na pele de aproximadamente 5 milímetros de extensão por 3 milímetros de profundidade. E aí realizamos o raspado intradérmico das bordas e do fundo da incisão. Vamos retirar o material e esse material não
esse material deve ser disposto na lâmina. Esse material ele é raspado com, com o bisturi, né? Mas com um lado não cortante. Então, distribui-se esse material coletado na lâmina, fazendo movimentos circulares do centro para a borda de aproximadamente 5 a 7 milímetros de diâmetro. Deixa-se uma camada fina e uniforme desse material. A fixação. Então, a lâmina é deixada em temperatura ambiente antes da fixação, que faz parte do processo, por 5 a 10 minutos para secar. Depois de seco, se passa essa lâmina, né, no bico de Bunsen, ou seja, na lamparina, no fogo, rapidamente, com esfregaços voltados para cima, para não queimar as estruturas. Então fazemos um aquecimento rápido, 2 a 3 vezes passando a lâmina. Depois fazemos a coloração pelo método de Ziehe-Nielsen, a frio. Isso preserva as condições morfotintoriais do bacilo, que vamos ter que fazer coloração. Então, a primeira coloração é com a fucsina de Ziehe-Nielsen, previamente filtrada, por 20 minutos. Depois, lavamos em água corrente sob baixa pressão. Depois, descoramos o esfregaço com solução de álcool ácido a 1%, até que fiquem colorações rosadas. Lavamos novamente em água corrente sob baixa pressão e cobrimos o esfregaço com azul de metileno a 0,3% por 1 minuto. Então, o bacilo é chamado bacilo álcool ácido resistente. Isso quer dizer que essa fase em que há a descoloração da fucsina, que é vermelho, esse processo de descorar com álcool ácido, ele não funciona quando do bacilo álcool ácido resistente, ou seja, ele é resistente a essa fase do exame. Ou seja, essa fase seria para retirar a fucsina de Ziehe-Nielsen. Então, o bacilo ele não perde essa fucsina por causa da sua estrutura com a sua parede, né, que impede a descoloração pelo álcool ácido. Então, nós temos ao final uma coloração que mostra bacilos em vermelho. Então, o exame baciloscópico, ele deve ser a princípio avaliado com objetivas em pequeno aumento. Nós vamos ter um ocular de 10 e vamos usar objetivas de 10 e de 100, mas a princípio de 10 a fim de selecionar os campos que contenham muitos macrófagos. E a gente sabe que os bacilos estão dentro dos macrófagos principalmente. São bactérias intracelulares. E aí, observando esses locais principais, vamos usar óleo de imersão porque vamos usar aumento de 100 vezes. E aí vamos fazendo de cima para baixo ou de baixo para cima na lâmina, movimentos de zigue-zague para fazer a contagem dos bacilos. Então existe um índice chamado índice baciloscópico, que é importante para sabermos o tamanho da infecção
e sabermos o tempo de negativação após o tratamento. Então, o índice baciloscópico proposto por Ridley em 1962 baseia-se em uma escala logarítmica que vai de 0 a 6. Então, o que é que seria essa escala logarítmica? Então, nós temos que o número 0 seria a ausência de bacilos em 100 campos examinados. Examinei 100 campos e não identifiquei bacilos. Quando eu tenho a positividade em 1, eu identifiquei 1 a 10 bacilos nos 100 campos examinados. O 2 é a presença de 1 a 10 bacilos em cada 10 campos examinados. O 3 é a presença de 1 a 10 bacilos, em média, em cada campo examinado. O 4 é a presença de 10 a 100 bacilos, em média, em cada campo examinado. O 5 cruzes é a presença de 100 a 1000 bacilos, em média, em cada campo examinado. E o 6 cruzes é a presença de mais de 1000 bacilos, em média, em cada campo examinado. Então, eu terei o seguinte. Eu terei o seguinte. Eu avalio o campo, tá? Eu dou uma numeração a esse campo, e, ao final, cada campo ele vai ter uma numeração específica. Digamos, o lóbulo da orelha direita teve 4 cruzes. Então, isso significa que houve presença de 10 a 100 bacilos, em média, em cada campo examinado. O lóbulo esquerdo teve 3 cruzes. Significa que houve presença de 1 a 10 bacilos, em média, em cada campo examinado. O cotovelo esquerdo, né? Pode ser o direito, pode ser o esquerdo, dependendo da lesão que eu examine. Se a lesão for do lado direito, eu vejo o cotovelo esquerdo. Se a lesão for do lado esquerdo, eu vejo o cotovelo direito. Então, a lesão, o cotovelo esquerdo teve também presença de 10 a 100 bacilos, em média, em cada campo examinado. E a lesão, ela teve presença de mais de 1000 bacilos em cada campo examinado. Então, eu vou somar 4 com 3, com 4 com 6, vai dar 17. Vou dividir por 4 locais de exame e vou ter meu índice baciloscópico. Índice baciloscópico de 4,25. Então, quando eu faço o exame e é positivo, é um paciente multibacilar, porque o pulso bacilar, o IB seria 0, eu não consigo encontrar bacilos. Então, no IB do paciente multibacilar, eu tenho o seguinte: eu vou precisar de mais ou menos 1 ano para limpar cada log de 1. Então, aqui é uma escala logarítmica de 4,25. Então, eu vou precisar de mais ou menos 4 a 5 anos para limpar, porque quem limpa esses bacilos são os próprios macrófagos. E os macrófagos agem de forma lenta. Então, os bacilos morrem após o tratamento, mas eu só vou conseguir zerar a baciloscopia 4 a 5 anos depois. Se fosse um índice baciloscópico de 3, eu conseguiria zerar em mais ou menos 3 anos. Em 2, mais ou menos 2 anos. 1, mais ou menos 1 ano. Seria mais ou menos esse cálculo. Existe o índice morfológico. Esse índice morfológico ele vê viabilidade do bacilo. Então, é utilizado para descrever o aspecto da morfologia. Quando submetido à coloração, os bacilos apresentam-se corados, na sua grande maioria, irregularmente. Podem ser observados isoladamente ou em formação de aglomerados ou globias, que são
unidos por uma substância chamada gleia, que se dispõe entre os bacilos unindo de forma arranjada e organizada. A análise do índice morfológico tem caráter subjetivo, então deve ser feito principalmente por pessoas muito experientes. Por quê? Porque o índice morfológico ele vai dizer se o bacilo é ou não viável. Então ele vai dizer se o bacilo está vivo ou se está morto. É muito importante quando conseguimos fazer para identificar se o paciente tem uma recidiva ou se ele tem uma morte ali dos bacilos, né? Então, se houve uma recidiva do quadro ou mesmo uma reinfecção, quando temos bacilos novos. Então, é de especial importância nesses casos de suspeita de recidiva e resistência medicamentosa. Então, os bacilos podem ser, pelo índice morfológico, íntegros, fragmentados, ou seja, bacilos inviáveis, ou granulosos, bacilos inviáveis. Então, aqui nós vemos bacilos isolados, bacilos em globias, unidos pela gleia. Esses bacilos são viáveis. O índice morfológico deles mostra bacilos pigmentados, bem pigmentados. Então, aqui bacilos íntegros. Já os bacilos fragmentados, eles não têm pigmentação completa, porque a sua parede celular está machucada, está inviável, está desvitalizada. Então, a pigmentação não consegue ser segurada. Então, quando se faz o processo de colocação do álcool ácido, a parede celular não consegue segurar a fucsina. Então, a fucsina se perde. E aí fica granuloso ou fragmentado, que são muito parecidos. O granuloso ele tem menos ainda. Parecem grânulos, porque o bacilo está sendo destruído. Então, bacilos íntegros, bacilos fragmentados e bacilos granulosos. Pois bem, então essa foi a nossa aula número 7 sobre hanseníase no nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Então aguardamos todos para a aula número 8.